O Reino Unido aposta na alta taxa de vacinação que está por trás dos baixíssimos números de casos graves e mortes por Covid. Com quase 70% da população adulta daqui completamente vacinada, hoje deixam de valer quase todas as restrições legais impostas durante a pandemia. Mas na prática, as boates vão reabrir. Não vai ter mais limite de pessoas para encontros em casa ou ao ar livre, nem para casamentos e funerais. Mas o governo fala que é esperado e recomendado que as pessoas coloquem a máscara quando o transporte público estiver cheio, por exemplo. Fechados. Um dos maiores epidemiologistas do Reino Unido, o Neil Ferguson, da Imperial College, prevê que até outubro o país pode estar nos finalmente da pandemia. O Dia da Liberdade. Foi assim que o Reino Unido chamou a data em que as medidas de restrição em uma longa pandemia foram suspensas. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson acabou com as regras de distanciamento social e com a obrigatoriedade do uso de máscaras e anunciou que turistas totalmente vacinados dos Estados Unidos e da Europa poderão viajar ao Reino Unido a partir do dia 2 de agosto sem necessidade de fazer quarentena. A medida foi recebida com cautela por especialistas, mas até agora não houve uma explosão de casos de Covid. Ao contrário, o Reino Unido tem vivido uma queda no número de infecções. E muita gente já se pergunta se seriam indícios do fim da pandemia na região. Aqui no Brasil também se fala em liberdade, ou ao menos reabertura. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou uma flexibilização no isolamento já a partir do dia 1º de agosto e o fim de todas as restrições ao funcionamento de comércios e serviços no dia 17 do mesmo mês. Domingo, São Paulo entra em mais uma etapa de flexibilização das medidas de restrição contra a Covid-19. O horário e a capacidade de atendimento do comércio e do setor de serviços serão ampliados. E no meio de agosto, a promessa do governo do estado é de reabertura total. A partir do dia 17 de agosto, não teremos mais nem limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos, abertos ou fechados, e nem tampouco de horários. No Rio, o prefeito Eduardo Paes também anunciou uma reabertura da cidade que é prevista para setembro, com shows e outros eventos nas ruas, público nos estádios e até um feriado municipal que deve ser chamado Dia do Reencontro. O nosso desejo é que o Rio seja a cidade do mundo inteiro que melhor celebre esse momento de reencontro da humanidade, da civilização com ela mesma, né? Então, o que nós vamos anunciar aqui hoje é que a gente quer fazer um ano de celebração do fim dessa pandemia e do reencontro com a vida. O que a experiência de reabertura do Reino Unido pode mostrar ao Brasil? Como comparar os momentos que os dois países vivem no combate à pandemia e na imunização da população contra a Covid? Quais são os riscos para o Brasil de reabrir sem o avanço da vacinação e com a ameaça de novas variantes, como a Delta? Como ficam as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras? E qual é a perspectiva de viver realmente um dia de liberdade? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Elisa Martins e estou com a Carolina Moran. E nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald, colaboradora do Globo em Londres, e com o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Fique com a gente! Vivian Oswald, o Reino Unido iniciou uma ampla flexibilização no dia 19 de julho, agora inclusive anunciou a liberação da entrada de viajantes vacinados de vários países. Ainda tem algum tipo de restrição por aí ou a vida está normal? Olha, a vida está praticamente normal, né? Não por imposições do governo. O governo suspendeu todas as restrições e agora cabe às empresas e aos cidadãos decidirem se eles vão usar máscara ou não, se vão manter o distanciamento social ou não. Quer dizer, se você vai hoje a um supermercado, no supermercado eles pedem que as pessoas fiquem de máscara. Você vai a um hospital, as pessoas pedem que as pessoas fiquem de máscara. Todos os meios de transporte de Londres, o uso da máscara é obrigatório. Isso foi uma determinação do prefeito de Londres, né, que é até do Partido Trabalhista, de oposição ao governo. Mas a decisão agora cabe ao bom senso dos cidadãos. Quer dizer, é uma forma até
política de o primeiro-ministro se eximir um pouco da responsabilidade de ser o chato que manda todo mundo usar máscara, né? E que impõe o lockdown e tudo mais. Para ele, que está com a imagem dele, a popularidade dele meio abalada, é melhor que ele se exima um pouco dessa responsabilidade. Agora, também depender da vontade do cidadão, do bom senso do cidadão, em alguns casos pode ser complicado, porque tem gente que simplesmente ignora e resolveu que vai sair de máscara e tudo mais. Vivian, quando houve essa reabertura no Reino Unido, muitos especialistas previram que ela poderia levar a uma explosão do número de infecções, né, principalmente combinada à variante Delta, que responde hoje por quase todos os novos casos no Reino Unido. A Associação Médica aqui do Reino Unido emitiu um comunicado falando o seguinte, que acha que esse anúncio do fim das restrições na Inglaterra é uma irresponsabilidade com potenciais consequências devastadoras. Isso aconteceu? Como é que estão os números de casos e mortes por aí? Pois é. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar por vários ângulos, né? O número de casos chegou a aumentar bastante até a semana passada, semana retrasada. Agora começou a cair, já por 6 ou 7 dias consecutivos. Mas o número de mortes, que ainda está na casa de 2 dígitos, começou a subir. Agora, tem várias explicações para o número de casos que tinha disparado, a gente chegou a ter quase 60 mil casos diários, para eles começarem a ser contidos. Um é que você tem as férias nas escolas e nas universidades, então diminuiu o contato entre os alunos e os professores. E isso tem uma consequência importante. 2, que essas pessoas nas escolas, nas universidades, elas eram muito testadas, eu acho que várias vezes por semana, quer dizer, então você também está testando menos esse universo de pessoas. Em terceiro lugar, você tem o fato de, talvez esse seja até o mais importante, da vacinação, né? Você tem que 88,4% da população britânica adulta já recebeu a primeira vacina e 71,4% está totalmente imunizada com as 2 vacinas. Tudo isso tem um impacto importante sobre o número de casos. O número de casos também pode ter caído, porque a Eurocopa, que aconteceu entre meados de junho e meados de julho, já acabou. Depois de 10 semanas em queda, os casos da doença na Europa voltaram a subir. Semana passada, a alta em todo o continente foi de 10%. A Organização Mundial de Saúde culpou os estádios lotados da Eurocopa por esse aumento. O governo alemão disse que a decisão dos organizadores do campeonato de permitir essas aglomerações é totalmente irresponsável. Você teve contato do pessoal indo para pubs, até o próprio jogo da final, que foram 60 mil pessoas para o estádio, né, para assistir a final contra a Itália e tudo mais. Então, isso também teve um impacto. Agora, sobre o número de mortes, o que os especialistas estão dizendo aqui é que a gente ainda tem a consequência dos números altos de casos das semanas anteriores, quer dizer, temos mortes aí possivelmente até do período da Eurocopa, né? Porque não acontece imediatamente depois que as pessoas são contaminadas. Agora, hoje, um dos conselheiros médicos do governo, o Jonathan Van Tam, ele disse assim, que a gente não tem como dizer ainda se vai ter uma 4ª onda, e essa é uma grande preocupação dentro do governo britânico, de que venha por aí uma 4ª onda, mas ele disse que o outono e o inverno devem ser turbulentos. Segundo a emissora britânica Sky News, o ministro do governo teria dito que as restrições podem voltar no inverno. Quer dizer, não acabou, né? Por mais que a gente tenha aí as restrições suspensas e tudo mais, tem período de férias, as pessoas vão viajar para o exterior, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. E quando acabar o período de férias também, você vai voltar a ter o contato nas escolas, nas universidades, as pessoas estão voltando a trabalhar presencialmente aos poucos, quer dizer, a conta disso ainda vai aparecer. E tudo isso vai ser visto em relação ao número de pessoas vacinadas, né, a capacidade das vacinas de combater a variante Delta, que é a dominante aqui no Reino Unido e no resto da Europa também, né?
Ô Vivian, e tem também um sistema de vigilância e monitoramento aí muito rigoroso, né? Quem tem contato com alguém que tenha tido um teste positivo para Covid recebe inclusive um alerta por celular e tem que cumprir uma quarentena. Tem esse aplicativo do NHS, né, que é o equivalente ao SUS aqui no Reino Unido, e é o aplicativo de rastreamento, quer dizer, a pessoa ela tem que fazer um check-in, né, ela se registra num ambiente fechado onde ela vá, no supermercado, no restaurante, em outros lugares que ela vá, e aí depois o sistema te avisa com um sinal sonoro que você teve contato com uma pessoa contaminada nos últimos 10 dias. Aí você é obrigado a fazer um isolamento de 10 dias, né? Porque você não sabe se a pessoa foi contaminada ou não. Nesse período de 10 dias, você fica isolado em casa, não pode fazer nada e tudo mais. Isso deu um problema na semana passada, né? Porque na semana passada, por exemplo, houve um recorde de números de avisos que as pessoas receberam. Foram 700 mil avisos, quer dizer, você tem pelo menos 700 mil pessoas em auto-isolamento em casa. E na semana passada, isso estava tendo impacto sobre o sistema de abastecimento de alimentos aqui no Reino Unido, porque você tinha gente de supermercado, de sistema de distribuição, que não podia trabalhar. Quer dizer, os supermercados estavam contratando funcionários temporários e tal para garantir que os mantimentos podiam continuar chegando aos supermercados e, obviamente, à mesa do cidadão. Aí o governo mudou a lei na semana passada e essas pessoas ligadas à área de alimentos e algumas outras áreas consideradas essenciais, elas podem escapar do isolamento desde que elas sejam testadas todos os dias. Isso é um sistema que está sendo desenvolvido em fase piloto e que pode acabar liberando as pessoas, né, dessa quarentena obrigatória. Vivian, com essas regras rigorosas, né, e também com a queda do número de casos, o epidemiologista Neil Ferguson, do Imperial College, ele chegou a falar que parecia, então, que a pandemia estava ficando para trás. Mas ele mesmo fez algumas ressalvas, né? O Boris Johnson também é super cauteloso também em falar que a pandemia passou. Qual é a expectativa que você vê, tanto por parte do governo britânico quanto dos especialistas, para os próximos meses? Ninguém está comemorando, né, o que está acontecendo. Eles estão todos usando muita cautela para se referir ao futuro próximo, né? Existe essa preocupação com uma quarta onda, como eu falei, e existe uma preocupação de que o vírus continue mutando pelo resto do mundo. Quer dizer, por mais que o Reino Unido tenha permitido que passageiros com as 2 vacinas possam vir para cá e sem fazer quarentena, vindo dos Estados Unidos e do resto da Europa, existe uma diferença para quem vem da França. A França não está sendo tratada como o resto da Europa. As pessoas que vêm da França para o Reino Unido precisam de quarentena. Por quê? Porque existe a variante sul-africana circulando bastante na França e os britânicos têm medo que ela venha para cá. Quer dizer, então, existe uma preocupação não só com a variante Delta, que é essa indiana, mas com outras que existem e outras que estejam por vir, né? Isso não acabou. A maior preocupação da Europa neste momento tem nome: variante Delta. A maioria dos países do continente já trava uma luta contra a mutação do novo coronavírus, potencialmente mais contagiosa que as demais. No Reino Unido, a variante já chegou há meses e representa mais de 95% das amostras sequenciadas. Já se falou aqui até na eventualidade de um lockdown em outubro. Quer dizer, tudo está sobre a mesa, nada está descartado, né? O próprio Jonathan Van Tan, esse conselheiro médico do governo, ele não descartou o lockdown, mas ele disse que na medida em que você tem um universo de jovens de 18 a 25 anos mais vacinados, diminuem as chances de a gente ter um novo lockdown pela frente. E as pessoas ficam preocupadas, porque o Reino Unido teve 3 lockdowns seguidos. As últimas restrições foram suspensas no dia 19 de julho, mas o último lockdown, o terceiro lockdown imposto ao Reino Unido, começou no dia 4 de janeiro desse ano. Quer dizer, pelo primeiro semestre praticamente inteiro, o Reino Unido ficou quase que todo fechado. Eles já estão pensando em terceira dose, revacinação anual? Isso está na agenda aí dos especialistas e do governo do Reino Unido, Vivian? Tá, sim, eles têm falado muito nisso, e o que eles estão discutindo nesse momento é uma terceira dose ainda no outono desse ano para as pessoas com mais de 50 anos de idade. E a possibilidade maior é de que essa terceira dose seja de um outro tipo de imunizante, porque eles têm dito cada vez mais que misturar os imunizantes pode aumentar a proteção,
né, as pessoas. Então, quem tomou, vamos supor, a AstraZeneca, primeira e segunda dose, pode ser que venha tomar a Pfizer na terceira dose ou outras que estejam sendo distribuídas aqui. Aqui tem a Oxford AstraZeneca, tem a Pfizer e tem a Moderna, por enquanto. Vivian, a gente sabe que medidas de reabertura levam em conta muitos fatores, né? Até pelo risco de ter que retroceder se os casos voltarem a aumentar, por exemplo. Como é que foi o planejamento do governo britânico para anunciar a reabertura? O que foi levado em conta nessa preparação? Quando o governo reabriu dia 19 de julho, houve muitas críticas de que a reabertura estava sendo feita meio às pressas, né? Que o governo não estava querendo ceder e adiar no momento em que o número de casos tinha começado a aumentar novamente. Então, assim, a prioridade do governo foi acelerar o processo de vacinação. As pessoas começaram a tomar a segunda dose mais depressa, o governo começou a criar vários postos de vacinação temporários, dessas pequenas farmácias, em shopping, ônibus, caminhão que ia passando, van que entrava em supermercado e avisava para as pessoas que estavam com dose da vacina e queria vacinar. Eles fizeram uma coisa também muito interessante, porque em várias grupos minoritários aqui do país, havia muita resistência à vacina. Então, eles também tentaram entrar nas comunidades e convencer as pessoas de que era preciso tomar a segunda dose. Lá para final do primeiro trimestre, o governo também percebeu que para você reabrir a economia era preciso que as pessoas estivessem mais protegidas. A variante Delta acabou entrando no jogo e acelerou demais o processo de contaminação e meio perturbou um pouco esse calendário da retomada. Então, o que o governo fez? Eles aceleraram as segundas doses. Todo mundo pode pedir para tomar a segunda dose antes do previsto. Agora você pode acelerar. Eu mesma acelerei a minha segunda dose em 2 semanas. Quer dizer, e o governo fica dizendo, olha, quem já tomou a primeira dose, corre lá e marca a sua segunda dose. A ideia é que a proteção venha das 2 doses, sobretudo em se tratando da variante Delta, que contamina mais e que acaba tendo casos mais graves, né? Vivian, hoje muito obrigada pela sua participação no Ao Ponto. Até a próxima. Valeu, Vivian. Um abraço. Obrigada a vocês. Até a próxima. Dr. Jamal Suleiman, o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou uma flexibilização das medidas de isolamento no estado já a partir de 1º de agosto, até o fim de todas as restrições ao funcionamento do comércio no dia 17. E no Rio, o prefeito Eduardo Paes anunciou também uma reabertura da cidade para setembro, com shows nas ruas, público nos estádios e até feriado municipal. É hora de reabrir, doutor? Como é que o senhor vê essas decisões? Eu acho importante o governo sinalizar de que há uma grande perspectiva de retorno à normalidade. Eu não tenho dúvida em relação a isso, porque a gente sabe exatamente que a experiência do confinamento que nós vivemos nesse 1 ano e meio é uma das piores experiências humanas. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente precisa combinar isso com o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid. Significa que nós precisamos imunizar a população, toda a população, e que enquanto a gente não atinge essa meta, a gente tem que continuar usando as medidas não farmacológicas. Existe uma estratégia viral que é conhecida, não há nenhuma novidade, os vírus têm esse comportamento, eles precisam adquirir determinadas características que os tornem fáceis de transmitir, porque se isto não ocorre, eles desapareceriam, o que não faz sentido do ponto de vista da escala evolutiva. Então, neste contexto, o que significa essas alterações? Significa que esses vírus, nesse processo evolutivo, eles precisam desenvolver mutações, alterações, que vão emergindo variantes que vão sendo mais facilmente transmissíveis. Sobre essa variante Delta, os cientistas já identificaram que ela é mais transmissível, mas ainda não existem estudos suficientes para afirmar se ela é mais letal também, mais agressiva. Se eu tenho pessoas suscetíveis e eu tenho vírus, a equação está completa. No entanto, essas variantes, elas podem adquirir outros comportamentos, não só de
ser mais facilmente transmissível, como também mais grave. Mas pode emergir uma outra, que podem ter um comportamento mais agressivo do que essas variantes. Então, neste cenário, apontar a abertura, eu acho que é super importante. No entanto, se você não fizer isso dentro de um grande projeto, que é identificar as pessoas que eventualmente forem contaminadas, fazer o bloqueio, que é colocar essas pessoas em quarentena, fazer o rastreio dos seus comunicantes, que é um exercício que em nenhum momento dessa pandemia nós fizemos. Tanto isso é verdade que se perdeu uma quantidade obscena de testes no aeroporto aqui de Guarulhos. Então, se você faz tudo isso e imuniza em paralelo as pessoas, dá para você fazer esse exercício, dá para você reabrir, dá para você retomar aquilo que a gente chama de normalidade. Doutor, um dos temores quando se fala em abertura também é o avanço de variantes, somado a um quadro ainda de vacinação lenta da população. E o temor principal agora é a variante Delta, né? Existem previsões de como poderiam evoluir esses casos de Covid no cenário de novas variantes junto com a reabertura? Então, você tem indivíduos suscetíveis e tem vírus circulando. Indivíduos suscetíveis não vacinados. Aqui eu até queria chamar atenção para uma coisa muito interessante em relação às pessoas que não querem tomar vacina. Né? O argumento para não tomar vacina é que elas não querem ser submetidas ao que elas imaginam que seja um teste em larga escala de efetividade de vacina, o que não faz nenhum sentido, porque na verdade, essas pessoas estão sim sendo o grupo controle dos vacinados. E esse grupo controle, ele ainda carrega junto de si um outro agravante, porque acaba sendo um contingente suscetível à infecção que pode fazer com que outras variantes emerjam nesse processo. É uma argumentação falha, sem nenhum embasamento técnico, ao contrário, e é um negacionismo irracional. Vacinem-se, porque só assim a gente pode, de fato, minimizar o impacto da emergência das variantes, que até esse momento a gente precisa definir qual vai ser o impacto delas. Há grande chance de repique se a gente, e aqui de novo, se nós não adotarmos as medidas não farmacológicas. Se a gente não toma esse cuidado, o resultado final pode ser uma catástrofe. Esse é o exemplo que o senhor acha que o Reino Unido deixa mais claro para a gente, porque se a gente olhar o que aconteceu lá, os especialistas observaram uma queda no número de casos, mesmo com a reabertura, e também pensando numa população que está bem mais avançada na vacinação. Como que esse exemplo do Reino Unido pode servir para o Brasil, né? Considerando esses dois momentos que os países viveram para anunciar suas reaberturas? O Reino Unido tem um percentual bastante alto da população vacinada, não tem dúvida. Sabe-se que há uma redução, e os dados mostraram isso, importantíssimo da mortalidade. Então, a doença, ela não desaparece. A infecção não desaparece. E a gente tem visto isso aqui. E usando o exemplo do sudeste dos Estados Unidos, onde a taxa de imunização é extremamente baixa, em que aí a gente viu a introdução de uma variante de alta transmissibilidade promove um estrago muito grande. Então, vacina muda a história? Sim, vacina muda a história. Vacina é capaz de mudar a mortalidade? Vacina é capaz de mudar a mortalidade. É capaz de mudar a clínica? Não tem dúvida que é. Ela bloqueia a transmissão na comunidade? Bom, essa pergunta ela não está completamente respondida. Para algumas formas, em princípio, sim. Para a Delta, não foi capaz de bloquear a transmissão na comunidade. Mas é capaz de mudar a forma como essa variante promove doença. No sentido de que não mata na escala que matava antes. O que não significa que uma outra variante não possa fazer isso, mas esta, em especial, não. Mas tem alta transmissibilidade. Quem são as pessoas mais vulneráveis à transmissibilidade? Quem não tomou vacina. Esse contingente vai criar um problema muito grave para quem já se vacinou. Então, usando esse exemplo da Grã-Bretanha, especificamente da Inglaterra, eu acho que a gente precisa usar isto e reiterar
aqui internamente, especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, que são os lugares onde você tem um percentual populacional muito maior, que não, a gente não pode relaxar nas medidas não farmacológicas. Ainda não é hora. A gente precisa manter esse cuidado, precisa fazer o auto-isolamento quando a gente tem sintoma respiratório ou sintoma de síndrome gripal. Então, não é esperar, eu vou ficar esperando, que tem muita gente que faz isso, eu acho que isso não tem nada a ver com Covid. Tem um sintoma, o nariz começa a escorrer, pode ser outra coisa? Claro que pode, mas não importa, qualquer uma delas é uma doença de transmissão respiratória. Então, você precisa fazer o auto-isolamento e buscar atendimento médico para identificar isso. E rastrear as pessoas no entorno. E esse rastreio das pessoas no entorno também precisa ser feito colocando essas pessoas em quarentena. Eu não tenho dúvida, a gente não vai passar a vida inteira de máscara, isso não faz sentido. Então, daqui mais algum tempo, quando a gente tiver o dado científico robusto que vai dizer, olha, dá para fazer isso nesse momento, todo mundo vai poder retomar a atividade, só que neste momento ainda não. Doutor, um tema bastante comentado junto ao da reabertura é o da vacinação de adolescentes. São Paulo, inclusive, anunciou que vai adiantar a vacinação dessa faixa etária agora para o dia 18 de agosto. Como é que essa imunização pode fazer diferença nesse momento da pandemia e em meio a esse cenário de flexibilização? Então, a imunização dos adolescentes pode representar o efetivo bloqueio da transmissão da infecção na comunidade, né? Na medida em que você tem um percentual alto da população adulta vacinada, os adolescentes podem passar a representar, ainda que eles não tenham formas graves da doença, para as variantes conhecidas, podem representar um reservatório persistente da infecção. Então é fundamental que eles também sejam imunizados, agora porque a gente tem mais dados de segurança em relação à vacina, para que você de fato promova o bloqueio do vírus, né, que você crie esse cinturão na sociedade, protegendo o maior número de pessoas, o que inclui adolescentes. E num terceiro momento, as crianças, porque apesar de não representar para essas variantes um problema sério do ponto de vista de evolução para formas graves, quando você cria esse cinturão protegendo todos os humanos, você cria esse cinturão. Então, essas medidas podem facilitar o retorno definitivamente à normalidade, que é mais do que a flexibilização. Né? Flexibilização não é o liberou geral. Absolutamente, nós não podemos entender dessa forma. Porque, para mim, já está muito claro. O fato da gente ter que trabalhar, eventualmente, com momentos de retorno para determinadas medidas, ainda que a restrição de circulação seja uma medida extremamente desgastada, mas a depender da evolução da infecção, talvez a gente tenha que tomar algumas outras medidas. E isso não pode ser entendido como uma falência. Isso precisa ser entendido como uma estratégia de proteção populacional. Então, eu acho que a mensagem a doença é uma doença social. Cada um de nós tem uma responsabilidade nesse processo. E a nossa responsabilidade é grande. Começa pela vacina. Começa por não escolher qual vacina. A vacina está aí, ela protege. Vamos lá, tomamos a vacina, voltamos para a segunda dose. Se for necessário, a terceira dose e os seus respectivos reforços, porque ciência é tijolo por tijolo, até que a gente tenha um desenho lógico. Enquanto a gente não tem isso, é assim que a gente vai evoluir. E não ficar preso a conceitos falsos, né? Não criar esses conceitos falsos, porque eles atrapalham sobremaneira a nossa saída desse processo. Dr. Jamal Suleiman, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para o senhor. Doutor, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto, viu? Tchau.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais.